7 alimentos para baixar sua pressão e ajudar no emagrecimento. Meninas, hoje o encontro tá sendo um pouquinho mais tarde porque teve uns imprevistos de manhã, mas eu quero compartilhar com vocês esses 7 alimentos porque eles ajudam não só a baixar a pressão arterial, que é uma causa bem, é um sintoma bem comum de quem tá sobrepeso e é um sintoma grave, né, que pode ocasionar outros problemas quando você tem pressão alta, como também esses 7 alimentos, eles vão te ajudar a desinchar, acabar com a retenção de líquidos, vão ajudar o seu metabolismo a acelerar, vão te ajudar na perda de gordura corporal e no processo de emagrecimento como um todo. E eu vou te explicar quais são os 7 alimentos e vou te falar também a melhor forma de consumir cada um, porque não adianta você só comer aquele alimento. Tem gente que escuta falar, ovo ajuda a emagrecer, acha que só comer ovo assim de qualquer forma vai emagrecer, só que não é assim. Você tem que comer aquele alimento, né, que você for começar a comer da forma correta, numa combinação de refeição emagrecedora. Então eu vou te dar algumas dicas também de como consumir, horário para consumir esses alimentos para realmente ajudar a baixar a sua pressão arterial e ajudar no seu processo de emagrecimento. Combinado? Se você conhece alguém que tá com pressão alta, já compartilha esse encontro com essa pessoa que eu tenho certeza que vai ajudar também. Agora vamos lá. Meninas, antes de tudo, vocês sabem por que a nossa pressão ela aumenta? Gente, a pressão arterial, ela só vai aumentar quando o nosso coração precisar bombear mais sangue. Tá? Ou quando ele tiver com muita dificuldade de bombear sangue, ele vai precisar fazer mais força, digamos assim. Aí, automaticamente, a nossa pressão acaba subindo. Aí você tem que me perguntar, tá, Dália, entendi. Mas por que o coração, qual o momento que o coração tem que bombear mais, tem que trabalhar mais para bombear mais sangue? Em alguns momentos. Primeiro, se você tem muita retenção de líquidos, o seu coração ele tem que trabalhar mais. Você tem mais chances de ter pressão alta. Tá? Se você tem muita gordura acumulada, automaticamente os seus vasos vão ter também, vão ficar mais estreitos, né? Então o sangue vai demorar para passar aí, o seu coração vai ter que fazer mais força para bombear esse sangue. Automaticamente, se você tem gordura acumulada, você acaba também tendo mais chances de ter uma pressão arterial elevada, certo? Que nem eu falei, estreitamento dos vasos. Quando seus vasos eles ficam muito estreitos, e isso pode acontecer por retenção de líquidos, por excesso de sódio na alimentação, por gordura acumulada, né? Você acaba que tem que fazer um trabalho maior no coração, automaticamente também aumenta a sua pressão arterial. Então, todos esses alimentos, esses 7 alimentos que eu vou compartilhar com você hoje, são 7, né? São 7. 7 alimentos, eu anotei aqui pra não esquecer. São 7 alimentos que eu vou compartilhar com você hoje. Eles vão ajudar no quê? Eles vão ajudar a acabar com a gordura que tá acumulada nos seus vasos, certo? O que vai ajudar no processo de emagrecimento também. Eles vão ajudar a deixar o seu sangue mais fluido, então vai circular melhor esse sangue, o seu coração não vai sofrer tanto para circular esse sangue, logo tende a baixar a pressão arterial. São alimentos que vão ajudar muito a diminuir a retenção de líquidos, inchaço, o que também vai contribuir para baixar a pressão arterial. Tudo que vai fazer o seu sangue fluir mais, funcionar mais, ficar mais leve, digamos assim, vai contribuir para a gente diminuir essa pressão que está um pouco elevada e também, obviamente, vai ajudar na queima de gordura no processo de emagrecimento, certo? Então, anote esses 7 alimentos e comece a consumir eles o quanto antes nas suas refeições. Primeiro alimento que vai te ajudar muito, meninas, é a banana. A banana, ela é um alimento rico em potássio. Todo alimento com bastante potássio, gente, o potássio, ele ajuda a diminuir a presença de sódio no nosso corpo. É como se ele eu vou explicar de uma maneira simples para você entender. É como se o potássio, esse nutriente em alguns alimentos, inclusive na banana, ele chega lá no seu sangue, ele vê o sódio, a molécula de sódio, ele pega e manda embora. É tipo isso, tá? Ele desmancha o sódio e manda embora. Então isso faz com que o seu sangue fique mais fluido, com que sua pressão arterial baixe, mesmo quando você come um pouquinho mais de alimentos com mais sódio. Então a banana é um excelente alimento. Eu recomendo que você consuma a banana no lanche da tarde, não consuma no café da manhã. Deixa para consumir no lanche da tarde, porque provavelmente no café da manhã, no almoço, você acabou comendo um pouquinho mais de sódio, de alimentos com sódio. Então no lanche da tarde é um bom momento para você incluir a banana, que é um alimento rico em potássio, que vai ajudar a controlar os níveis de sódio no seu sangue, justamente pela presença do potássio, certo? Agora, falando aqui no processo de emagrecimento, banana, gente, ela não mata a fome. Por mais que quando você come aí uma banana, você parece que a banana me encheu, né? Às vezes a gente come uma banana, às vezes dependendo do tamanho da banana, parece que a banana dá uma enchida. Só que a banana, ela não mata a fome. A banana é carboidrato.
Quando você come uma refeição só com carboidrato, então que nem agora, no lanche da tarde você vai lá e vai comer só uma banana. Você pode ficar saciada naquele momento que você comeu a banana. Mas assim, ó, meia hora depois, a fome volta com tudo. E aí você tá precisando comer mais um pouquinho. Fora que, quando você faz uma refeição só com carboidrato, você estimula o seu metabolismo a ficar mais lento também. A não ser que você coma e já vai fazer algum exercício físico. Daí tudo bem. Agora, se você comeu e tende a ficar até o jantar sem comer, né? Comer só uma banana não é nada legal. Então, como que você vai comer essa banana? Você vai tentar incluir os outros grupos alimentares junto com esse carboidrato. Então, você tem a banana, que é um carboidrato, você pode comer junto com a banana uma proteína e uma gordura boa, tá? Um alimento fonte de proteína, um alimento fonte de gordura boa pra te ajudar, tá bom? Certo? Então a banana você vai comer dessa forma. Cuida para não comer mais do que uma banana por dia. Tem gente que come banana no café da manhã, banana no almoço, banana no lanche. Eu não recomendo. Eu recomendo você variar sempre aquilo que você está comendo para fornecer mais e mais nutrientes para o seu corpo, certo? O segundo alimento é um alimento maravilhoso tanto para quem quer baixar a pressão arterial quanto para quem quer emagrecer. Esse alimento, ele ajuda muito, muito, muito a diminuir a retenção de líquidos. Gente, ele ajuda demais. Não só ele, como a casca desse alimento também, que é o abacaxi. O abacaxi, gente, ele tem função diurética, ou seja, tudo que você ouvir falar é diurético, é que ajuda a diminuir o inchaço, a retenção de líquidos. Eu gosto muito, agora que eu tô grávida, não posso, né? Mas quando eu não tava, eu gostava muito de comprar o abacaxi, aí eu cortava já, lavava, né, enfim, cortava o abacaxi já em rodelas, meninas, e eu descascava, né, e lavava a casca e usava a casca pra fazer o chá. Tanto no chá, quanto na própria fruta, no abacaxi, a gente tem essa função diurética que ajuda a diminuir inchaço, ajuda a diminuir retenção de líquidos. Logo, se você tem menos retenção, você tende a diminuir a sua pressão, baixar um pouquinho a sua pressão arterial, tá? E você também ajuda o seu metabolismo a acelerar e ajuda na queima de gordura. Então, o que você pode? O abacaxi você pode comer no café da manhã. Você pode comer, sabe um bom momento para comer o abacaxi? Depois do almoço e depois do jantar. Então você almoçou, vai lá e come o abacaxi como uma sobremesa, uma fatia de abacaxi, uma rodelinha, né, de abacaxi. Ou depois do jantar, não precisa ser em todas as refeições, né, gente? Todo o excesso a gente tem que cuidar. Mas, por exemplo, uma rodela depois do almoço, ou uma rodela depois do jantar, ou uma rodela no seu café da manhã, o abacaxi vai te ajudar. Em relação ao chá de casca de abacaxi, você tem que preparar ele da forma correta para você ter todos os benefícios. Então, como que você vai fazer o chá da casca de abacaxi para ter menos inchaço, menos retenção? Você vai ferver a casca de abacaxi com 1 litro e meio de água por mais ou menos 8 minutos. Ferveu, 8 minutos fervendo, desligue o fogo e deixa tapado por mais 10 minutos, certo? Aí depois você vai coar e você vai beber ou vai botar na geladeira numa jarra de vidro pra ir tomando ao longo dos próximos 2 dias, não tem problema, não precisa tomar tudo num dia. 1, 2 xícaras no dia já vai te ajudar, certo? Não tem nada melhor para retenção de líquidos do que água, tá? Então quem fica se entupindo de chá acaba esquecendo do principal, que é a água, e isso não pode acontecer. Então o principal é a água. Aí você vai incluir aí 1, 2 xícaras de chá, desse chá diurético no dia, sem problema nenhum. Olha a Rosane, que pergunta legal que ela me fez aqui. Ai, gente, acabei de sentir aqui um cravinho. A Rosane me perguntou: para diabéticos, que frutas são boas? Rosane, deixa eu falar uma coisa. Ó, quem aqui tem diabetes ou pré-diabetes? Deixa eu contar um segredo para vocês que muitos médicos não falam. O que você escuta os médicos falar? Não pode comer certas frutas para quem tem diabetes porque leva a glicose no sangue, né? Banana, melancia, Deus me livre, porque vai levar a glicemia. É verdade, o médico não tá mentindo, tá? Só que o que o médico não fala? Que existe uma melhor forma de você comer essa fruta. Então, se você pegar, ó, você que é diabética, tá? Se você pegar, comer uma banana, só banana, e medir lá a sua glicemia, você vai ver que deu um pico. A banana deu um pico de glicose no sangue. Agora, se você comer a banana junto com o grupo um alimento do grupo das proteínas, um alimento do grupo da gordura boa, faça o teste.
Vai comer lá banana com iogurte e umas sementes, por exemplo. Você vai fazer o teste e vai ver que não vai dar um pico tão grande. E melhor ainda, ao invés do iogurte, usar o ovo. É uma proteína ainda melhor para esse caso do diabético. Então, não tem assim, ó, Rosane, ai, a melhor fruta é essa. Essa fruta você não pode. Eu tenho alunas que se livraram do diabetes, a Valdereza é uma delas. Emagreceu 10 quilos, tá? E acabou com o remédio para diabetes. Você acha que ela precisou deixar de comer alguma fruta ou precisou deixar de comer pão branco? Não, ela comeu e no seu processo de emagrecimento, mas comeu dentro da refeição emagrecedora. Se você quer saber mais sobre isso, Rosane, depois clique no link que tá na minha bio, que tem uma aula que eu explico exatamente sobre isso, tá? Como montar as refeições emagrecedoras, que são combinações de refeições que ajudam também quem tem diabetes, gordura no fígado, colesterol alto. A combinação dos alimentos, ela faz o corpo desinflamar, ela faz os exames regular e faz se livrar dessa bendita diabetes que infelizmente você vai lá no postinho, você vai lá no médico, você não aprende como se alimentar, você não aprende como se livrar do diabetes, você apenas recebe lá, não pode isso, não pode aquilo, e o medicamento para tomar. Só que isso não resolve o problema. Então eu tô aqui pra te ajudar a resolver o problema, certo? A mesma coisa aqui da pressão arterial. Eu não tô aqui pra te dar remédio. Remédio não resolve o problema. Tem gente tomando remédio a vida toda e só aumentando a dose. Não resolve. Você tá tentando tapar o sol com a peneira. E aí a situação só vai piorar. Então vamos resolver realmente o problema agindo na raiz. Postos não tem nutricionista. Não sei em qual cidade você mora, mas no posto de saúde aqui da minha cidade tem nutricionista. E infelizmente é a mesma coisa que acontece, né? É uma lista de alimentos que não pode comer, uma lista que pode, mas não ensina como comer, né? Mas enfim, não vou me estender nisso, tá, gente? Aí, então, o abacaxi você vai usar também, certo? Mas vai usar dentro da combinação da refeição emagrecedora. Depois clique no link que tá na minha bio para você entender melhor como isso funciona. Outro alimento, gente, que é assim, ó, isso tanto para quem tem pressão alta quanto para quem não tem. Só se você quer emagrecer, você já tem que comer esse alimento, é o feijão e as leguminosas. Feijão e leguminosas. O feijão é uma leguminosa, né? Mas a gente tem várias no grupo delas. Por exemplo, feijão, grão de bico, lentilha, ervilha, são leguminosas. As leguminosas, gente, elas têm muito potássio também. Lembra que eu falei da banana? O potássio ajuda a neutralizar o sódio, ajuda a ter um equilíbrio ali, evitando uma pressão arterial elevada, né? E as leguminosas, elas também ajudam a relaxar os vasos sanguíneos. Então, elas deixam os vasos mais, como é que eu vou explicar? Maleáveis, digamos assim. Então, o sangue, ele flui de uma melhor forma. Aí tende a diminuir a pressão arterial, tá? Então, você pode comer leguminosa e no processo de emagrecimento isso vai te ajudar muito, sabe por quê? Porque elas têm muita fibra. Se você tem um intestino preso, para de comer só arroz branco no almoço. Coma o arroz, mas coloca um pouco de feijão junto. Coma o macarrão, mas à noite, então, coloca um pouco de feijão, um pouco de ervilha, um pouco... Sabe? Essas leguminosas vão ajudar o seu intestino a funcionar. Se você estiver querendo emagrecer e não tiver com o intestino funcionando, você não vai perder peso. Não vai. Sabe por quê? Tudo que você come, tá onde? Tá ficando onde? Na sua barriga. Tá pesando na balança. Então, se você não fizer cocô todo dia, ou pelo menos um dia sim, um dia não, você não vai ver os números na balança diminuindo. Então, a gente tem que corrigir esse intestino, tem que fazer ele funcionar, certo? Para que você possa também ter uma evolução no seu processo de emagrecimento. Teve uma vez uma aluna minha que me falou assim, ela fez tudo certinho, né? Até a quarta-feira, de segunda a quarta, ela falou, Dara, eu tô apavorada porque eu não perdi nada de peso. E assim, quando a gente tá no processo de emagrecimento, a gente se apavora mesmo, né? Poxa, eu tô ali fazendo tudo bonitinho, tudo certinho, não perdi peso. Aí eu falei pra ela, tá, peraí, o que tu tá fazendo? Aí ela foi me contando, aí eu falei, e como que tá o teu intestino? Porque eu vi que ela não comeu feijão, eu vi que ela não comeu muita fibra naqueles dias, né? Eu falei, como que tá o teu intestino? Ela falou, fazem 2 dias que eu não vou no banheiro. A gente ajustou a rotina dela, ela começou a comer mais fibra. Na sexta-feira ela tava com 2 quilos a menos. Aí eu falei pra ela, tu não perdeu gordura de quarta pra sexta. Tu tava perdendo gordura antes.
Só que como o teu intestino estava preso, tu não viu esse resultado lá na balança. Então, quando você tá com o intestino preso, você acaba sabotando os seus resultados. Isso te frustra, porque, poxa, você tá lá se dedicando e tal, sobe na balança e não vê o número a menos, isso é desanimador, né? Então, fora que a barriga fica inchada, fora que a barriga fica estufada, a gente fica de mau humor quando o intestino não funciona. Então, vamos cuidar para comer mais fibras e incluir o feijão ou qualquer outra leguminosa que eu falei aqui para você, vai tanto ajudar a baixar a sua pressão arterial, quanto vai ajudar no seu processo de emagrecimento. Quantas vezes na semana eu posso comer feijão? Se você quiser comer o feijão todo dia, você pode comer todo dia. Todo dia, não tem problema. Ou lentilha, né? Ou grão de bico, todo dia não tem problema. Agora, só cuide para incluir esse feijão, que é um carboidrato, um maravilhoso carboidrato, mas cuide para incluir ele na refeição emagrecedora, certo? E cuide com a quantidade. Tem gente lá tomando sopa de feijão, comendo feijão e conchas de feijão. Tem que tomar cuidado porque ele é um carboidrato. Então, se ele tiver em excesso na refeição, vai acabar que vai te sabotar. Pode comer feijão à noite? Eu vi que alguém colocou aqui, né? Posso comer feijão à noite? Pode. Você deve comer carboidrato à noite também. Só que você tem que incluir da forma correta na refeição emagrecedora. Então, à noite, o carboidrato, ele é um grupo alimentar que fornece energia pra gente. À noite é um momento que a gente não precisa de tanta energia assim. Então, a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado com a quantidade de carboidrato à noite. Mas você pode, se você escolher, não quero comer pão na janta, né? Quero comer o feijão como carboidrato, não tem problema, pode comer. Só cuide pra estar na combinação da refeição emagrecedora. Gente, depois, cliquem lá no link da minha bio para entender melhor como funciona a combinação da refeição emagrecedora. Ela é a base do meu programa de emagrecimento mais magra. Se você quiser fazer parte também, tá lá tudo escrito lá no link da minha bio como que funciona. Ou você pode comentar aqui, eu quero, que eu te envio depois no direct como que funciona o Mais Magra. É o meu programa de emagrecimento feminino, onde você tem acesso a 12 cardápios, cada cardápio semanal, um cardápio por semana, com refeições emagrecedoras. O intuito é que desses cardápios semanais, é para você não acostumar o seu metabolismo, para você sempre deixar ele acelerado. Quem faz sempre a mesma coisa, come sempre as mesmas coisas, tende a travar no emagrecimento ou acabar voltando a engordar tudo de novo. Fora que enjoa, né? Cansa de comer sempre a mesma coisa. Então, o intuito desses cardápios semanais é que você possa seguir um processo onde você comece perdendo peso, mas continue sua perda de peso e não trave em nenhum momento, tá? Tem alunas que perderam 18 quilos em 12 semanas de cardápio. Tem alunas que perderam 12 quilos, tem alunas que perderam 10. Então, você pode ser essa próxima pessoa, tá? E eu vou amar te ajudar muito mais lá no Mais Magra. Então, depois clica lá no link da minha bio e veja como funciona. Ou você pode comentar aqui, eu quero, que eu te envio no direct, tá? Vamos lá pro quarto alimento? O quarto alimento, gente, eu vou dizer pra você, depois que eu comecei a comer esse alimento, eu nunca mais parei. Sabe por quê? Porque ele ajuda a fazer o intestino funcionar. Ele me deixa numa saciedade, agora que eu tô grávida, e eu já tô no segundo trimestre, né, gente? No primeiro trimestre eu não ficava com fome, assim, tinha mais enjoo. Agora eu tô com mais fome. E eu percebo que esse alimento tem me ajudado muito mais agora também. Antes, quando tava lá no processo de emagrecimento, esse alimento me ajudava muito, porque eu percebia que quando eu fazia uma preparação com ele, eu não ficava com fome logo depois. Eu percebi que o meu intestino funcionava melhor. E pra você que tem pressão arterial e tá querendo emagrecer, ele vai te ajudar muito, porque ele ajuda a diminuir colesterol, ele ajuda a diminuir gordura. E tudo que você, né, quando você tem muita gordura acumulada, que nem eu falei no começo dessa live, você tende a ter uma pressão arterial mais elevada. Então, esse quarto alimento aqui que você pode e deve incluir nas suas refeições para te ajudar a diminuir pressão e te ajudar no processo de emagrecimento é a aveia. Tanto faz o tipo de aveia. Aveia em flocos, farelo de aveia, farinha de aveia, não importa. Comece só a colocar aveia na sua rotina. O que eu gosto de fazer, tá, meninas? Eu gosto de indicar para as minhas alunas do Mais Magra também, até nos cardápios. Lá no Mais Magra você tem acesso também a mais de 60 receitas emagrecedoras. E quem já é aluna já deve ter visto que a maioria das receitas
tem a aveia na composição, né? Por quê? Não é à toa, é porque ela realmente vai te ajudar. Mas você tem que comer ela de uma forma prazerosa. Então não adianta eu vir aqui e falar pra você, coma aveia. E aí você vai comer aveia com fruta. Não sei, né? Pode ser que você goste, mas eu não gosto. Acho sem graça, sem gosto. Ou você vai comer aveia... Só aveia, fazer umas coisas com aveia nada a ver, sabe? Não, você vai fazer um bolo, você vai fazer um pão, você vai fazer uma receita gostosa com aveia, você vai fazer uma panquequinha de frigideira, a crepioca que você faz, que você só usa goma de tapioca, por que não usar um pouco de aveia ao invés de só goma de tapioca, sabe? Nossa, Eliane, com certeza, diabético deve comer aveia. Gente, a aveia, ela é perfeita para diminuir glicose no sangue. Deve comer aveia. Quando você vai comer no seu café da manhã, não sei o que você costuma comer no café da manhã, mas coloca uma colher de aveia. Que nem eu tava falando da tapioca, né? Quando eu conheci o Rafa, gente, ele fazia crepioca. Aí ele fazia com ovo, tapioca, aquela panquequinha de banana, sabe? Aí ele botava ovo, tapioca, a banana, mel, puro carboidrato sem fibra. Eu comecei a falar pra ele, ó, bota aveia. Bom, depois que ele me conheceu, eu acho que nunca mais fez essa panqueca, porque já me doeu o coração vendo ele comer. E eu comecei a falar pra ele, bota aveia no lugar da goma de tapioca. E ele começou a colocar aveia e super de boa, assim, sabe? Porque não parece que muda o gosto, muda um pouco a consistência, mas não muda o gosto. Se você achar que mudou muito o gosto, a consistência, você pode colocar uma colher de tapioca, mas coloque uma de aveia, não duas de tapioca, sabe? Então só toma cuidado muito com esse detalhe. A Rafa perguntou aqui. Olha que legal a pergunta da Rafa para quem quer emagrecer, tá? Temos que ficar de olho nas calorias para não passar da recomendação diária? Rafa, eu vou te falar uma coisa que talvez vai te surpreender. Iria me surpreender se eu estivesse no processo de emagrecimento, porque na época que eu queria emagrecer, eu ficava doida das calorias, né? Tenho que comer o que tiver menos caloria. Rafa, a base do meu processo de emagrecimento, do que eu ensino para as minhas alunas, não tem contagem de caloria. Não existe isso de contar caloria no meu método, tá? Não existe isso de pesar a comida que come. E eu vou explicar o porquê. Primeiro, imagina só, Rafa, você começar um processo de emagrecimento agora, onde você tem que contar caloria. Tudo que você come, você tem que contar. Tudo que você gasta, você tem que contar. Concorda comigo que é chato? Concorda comigo que isso chega uma hora que cansa? Você vai lá numa festa de aniversário e você vai pensar, eu só posso comer um docinho. Porque, meu Deus, senão eu vou ter muita caloria, né? Aí já vai acabar. Só que você quer comer 3, 4 docinhos. E ainda você quer comer o bolo recheado. Aí você come, se culpa e desiste, né? Porque, poxa, como que eu ia comer só um docinho numa festa de aniversário? Ou então não, vou passar o dia todo sem comer pra poder ir lá e comer 5 docinhos. Vê se pode. Então isso, eu tô falando pra vocês porque eu já passei por esse processo de emagrecimento e eu cansava. Gente, eu cansava, era exaustivo. E eu emagrecia, mas eu nunca conseguia me manter. Sempre desistia e voltava a engordar tudo de novo. E outra coisa importante é que, mais importante do que a caloria dos alimentos, é o que esse alimento faz quando você vai comer. Então, por exemplo, tem gente aí comprando um monte de alimentos fit, saudáveis, zero, né? Tem uma moça aqui na cidade onde eu moro, que ela tem uma loja natural. Aí ela falou, vem aqui ver a geleia zero que tem, vem aqui ver as barrinhas diet que chegaram. Eu falei pra ela, olha, não, por quê? Porque isso não é saudável. Isso não vai me ajudar em nada. Você vai lá e você encontra uma geleia zero, não tem açúcar. Zero por quê? Porque não tem açúcar, é zero açúcar. Beleza. Só que é uma geleia que tá cheia de corante. Não é a cor da uva ali da geleia. Não, é corante. Então, corante é um aditivo artificial que quando você consome, acaba travando um pouquinho o seu metabolismo, acaba aumentando um pouquinho a retenção de líquidos, acaba aumentando um pouquinho a inflamação. Só que você não come só a geleia. Você come também aquele iogurte zero. Que você ouviu ali algum profissional falando que ele é bom porque ele tem menos calorias do que o iogurte tal. Só que é o tipo de profissional que só olha a caloria. Por isso que muita gente emagrece, mas fica com olheira, emagrece, mas fica flácida, emagrece, mas qualquer coisinha, qualquer saída de rotina volta a engordar de novo. Por quê?
o processo de emagrecimento foi acontecendo com alimentos que não estão ajudando o corpo, com alimentos que não estão ajudando o metabolismo, entende? O processo de emagrecimento assim não vai longe, não dura por muito tempo e a pessoa fica acabada. E eu falo isso por experiência própria. Então, o meu método de emagrecer é baseado na combinação dos alimentos nas refeições emagrecedoras. Você não precisa pesar o que você come. Você vai apenas combinar o alimento na sua refeição do dia, do momento, né? Café da manhã é uma combinação, almoço é outra, lanche é outra e por aí vai, tá? Iogurte com chia, aveia e fruta é legal? É legal, Mari. É uma boa opção, tá? De lanche da tarde. Café da manhã não recomendo isso, não. Certo? Então, a aveia é um excelente alimento e você pode usar ela de diversas formas. Teve uma vez que eu até vi um profissional falando mal da aveia. Ai, detonando a aveia, assim, eu fiquei pensando, gente, como assim? Como assim? Tem tanto alimento pra você detonar, tem que pegar a aveia, que é um excelente alimento. Fiquei pensando, né? Tem que pegar a aveia, que é um excelente alimento. As pessoas já estão confusas demais. As pessoas já estão cheias de informação. Pra que isso? Às vezes o próprio profissional, ele faz isso pra viralizar mesmo, pra gerar engajamento, pra gerar comentário. Só que, poxa, né? Pra que prejudicar a saúde das pessoas fazendo isso? Não tem necessidade. Então, ó, aveia é um excelente alimento pra você que tem pressão alta, pra você que tem diabetes, pra você que quer emagrecer, tá? Vamos lá pro quinto alimento? Esse aqui era óbvio que eu ia falar, né? Não sei nem como que eu não falei como primeiro. Mas o quinto alimento é um alimento rico em proteína. E você tem que comer ele inteiro, que é o ovo. Nada de comer só a clara do ovo. Na clara é onde a gente tem a maior parte de proteína, sim. E na clara a gente tem um nutriente específico para evitar o estreitamento dos vasos sanguíneos. Então, isso ajuda a evitar uma pressão arterial mais elevada, tá? Então, quando você come a clara do ovo, isso ajuda muito. Mas na gema do ovo, a gente também tem nutrientes importantes para o seu metabolismo, para controle de saciedade, para regular o seu colesterol ruim. Então, não precisa ter medo do ovo se você tem colesterol alto, não, tá? Você só vai, claro, cuidar com a quantidade que você vai comer no dia e vai cuidar para comer da forma correta, tá? Então, não vou comer, só ovo cozido na água sem gosto, sem graça. Não, isso não vai te saciar, isso não vai te dar prazer. Então, claro que você tem que tomar cuidado com esse detalhe, mas o ovo você pode comer. Como você pode comer o ovo? Sempre na combinação da refeição emagrecedora. Se você quer saber melhor como funciona o Mais Magra, comente aqui eu quero, que depois eu te envio uma mensagem no direct, certo? Que lá no Mais Magra você tem acesso a todos os cardápios, com as refeições emagrecedoras, enfim. Agora, olha, era isso mesmo que eu ia falar agora, Lauren. É Lauren ou Yoren? Acho que é Lauren, né? Yoren, não sei. Mas ela perguntou qual a quantidade de ovos que podemos consumir. Adoro. Que bom que vocês gostam. O legal do ovo é que a gente pode consumir de diversas formas, né? Não precisa ser só ovo mexido, ovo cozido. Não, eu posso fazer bolo, eu posso fazer pãozinho de frigideira, eu posso fazer pizza de frigideira, que nem lá no Mais Magra tem várias receitinhas de frigideira, bolo de frigideira com ovo. Tô comendo ovo, mas de uma forma diferente. Então esse é o legal. Quantos ovos você pode comer ao dia? Depende. Por que depende? Porque se você... Vou dar meu exemplo hoje. Hoje é um bom exemplo para eu dar. Hoje, meio-dia, normalmente no almoço eu como carne como proteína, certo? Ok. Eu boto ali a carne na minha refeição emagrecedora. Mas hoje tinha um pouquinho de carne, só um pouquinho, e eu não tava a fim de cozinhar de novo, porque amanhã vai vir visita, a gente vai fazer churrasco. Então, sabe quando você não quer que sobre comida? Não queria a minha geladeira cheia de comida. Então, eu não quis cozinhar. Então, eu falei pro Rafa, pode comer essa carne que tem aqui, que eu vou fazer 2 ovos pra mim. Entendeu? Aí, eu comi 2 ovos hoje no almoço. Então, hoje é um dia que eu vou comer muito mais ovos do que ontem. Por quê? Porque no almoço eu troquei a carne por ovo. Então, por que eu falei depende? Porque depende qual tipo de proteína você come no dia. Se você só come ovo como proteína, você pode comer até 6 ovos no dia tranquilamente. Tranquilamente. Agora, se você come carne, você come iogurte natural, você usa suplemento à base de whey ou colágeno, aí a quantidade de ovo ela diminui um pouco.
Entendeu? Então, o ovo, ele é um alimento fonte de proteína. Você tem que encaixar ele na combinação da refeição emagrecedora. Se você tá comendo carne, não precisa do ovo. Ou, né, dependendo da quantidade de carne, menos ovo. Então, depende muito de cada caso, de cada dia, né? Não tem como eu vir aqui falar, você pode comer X ovos no dia, certo? Obrigada, Camila. Obrigada. Ó, quem tá aqui no TikTok comentando que quer saber mais do Mais Magra, eu não consigo enviar mensagem pra vocês aqui, meninas. Não sei por quê. Se vocês puderem ir lá no meu Instagram, @NutriDaraScarton, vai lá no meu Instagram, @NutriDaraScarton e comenta lá na live eu quero, que daí lá eu consigo enviar pra vocês. Tá bom? Ok? Então, você vai comer o ovo inteiro, tá bom? Nada de medo de querer comer só a clara, nada disso. Você vai comer o ovo inteiro, mas você vai comer na refeição emagrecedora. Não vai ficar comendo só ovo e não vai comer o ovo de uma forma sem graça. Vai fazer uma preparação gostosa, prazerosa para você comer o ovo e ter os benefícios dele, tanto para reduzir a pressão arterial, quanto no seu processo de emagrecimento. Vocês sabem que todos os alimentos fonte de proteína, eles são muito importantes para você que quer emagrecer. Eles vão te ajudar a controlar a fome, eles vão te ajudar a acelerar o metabolismo. O ovo é um alimento perfeito para quem tem mais de 30 anos que está com o metabolismo travado. Ele vai te ajudar a emagrecer sem ficar tão flácida. Então, às vezes, a pessoa fica muito flácida também porque faltou proteína na dieta. Gente, eu lembro que quando eu fiz uma dieta lá, eu fiz várias dietas, tá? Antes de criar o meu método, entender que não era esse o caminho, né? E uma delas que eu fiz, eu lembro que assim, eu comia pouquíssima proteína no dia. Gente, pouca mesmo. Eu tive queda de cabelo, unha fraca, eu tive problema hormonal. Então, tome cuidado, sabe? Porque assim, eu sei que você quer se sentir bem. Eu sei que você quer poder colocar uma roupa e se sentir linda, maravilhosa, poder tirar foto. Quem é que não quer isso, né? Só que não vale a pena você se sentir bem e acabar com a sua saúde. Tem gente aí se entupindo de medicamento, agora tá chegando o verão, tem gente tomando Ozempic, injetando, né, Ozempic, o Monjaro, tem gente aí fazendo protocolos super agressivos. Gente, Deus só deu um corpo pra nós, a gente tem que cuidar dele. Aí a pessoa emagrece um mês, no outro mês tá gorda de novo. Só que pior, tá gorda e ficando careca. Entendeu? Porque tem efeito colateral. Aí a pessoa emagrece, mas tá aí vomitando, tá aí passando mal, tá aí com dor de cabeça, enxaqueca. Gente, tomem cuidado, certo? Vai começar o seu processo de emagrecimento, comece da forma certa. Não fique fazendo besteira porque não precisa disso. Você pode emagrecer comendo comida que você tem em casa, comendo comida de verdade, sem depender de exercício físico, não precisa se matar na academia. No Mais Magra, tudo que eu ensino lá, todos os cardápios são pensando em quem não faz atividade física, porque quem faz, perfeito, vai ajudar ainda mais, né? Mas o processo de emagrecimento no Mais Magra, ele acontece também para quem não faz atividade física. Então, não fica aí se cobrando tanto, às vezes, com coisas que nem vão gerar tanto resultado. A base do emagrecimento é a alimentação, certo? É a alimentação e não exercício ou medicamento ou chá ou qualquer outra coisa. Não precisa, Rafa, não precisa tirar a gema de nenhum ovo. Porque assim, ó, dependendo da quantidade de alimento para consumir, vou tirar a gema de algum? Eu não recomendo você passar de 2 ovos numa refeição, 3 ovos numa refeição. Se você estiver passando dessa quantidade, não tem necessidade, se você quer emagrecer, sabe? Então, não tem necessidade. Agora você falou isso, eu lembrei de uma aluna que ela entrou no programa e ela falou pra mim que ela tinha feito, né, uma outra dieta, assim, online e tal. E aí, naquela dieta, ela não podia comer a gema. Só que ela comia muitos ovos no dia. E aí eu perguntei, tá, me diz uma coisa, olha eu, né, bem curiosa. Mas o que você faz com as gemas? Jogava fora. Ai, gente, que dó. Ai, que dó. Eu falei pra ela, graças a Deus tu tá aqui, porque vamos parar de desperdício com a comida, né? Nada disso. Enfim, não precisa, tá? Jogar fora a gema. Vamos lá pro 6º alimento? Que eu estou ainda no 5º, vamos pro 6º. O 6º alimento que vai te ajudar também a controlar eu li aqui agora que a Maria botou. Fazer jejum intermitente todos os dias pode, já perdi 3 quilos.
não precisa fazer... Ó, eu não recomendo fazer jejum intermitente todo dia, tá? Tudo que você faz todo dia, você acostuma o seu metabolismo. Aí uma hora trava e para de gerar efeito. Eu sempre dou o exemplo do café da minha mãe. Minha mãe toma café todo dia. Ela toma café à noite, ela dorme, que é uma beleza. Eu que não tomo tanto café quanto a minha mãe, se eu tomar à noite, eu não vou dormir. Porque o meu metabolismo não acostumou com a cafeína. Então, quando eu tomo, ela gera o efeito termogênico. Já na minha mãe, não. Então, se você começar a fazer sempre a mesma coisa, do mesmo jeito, todo dia igual, o seu metabolismo vai acostumar. Você vai parar de emagrecer, vai travar e vai voltar a engordar mesmo comendo pouco. Mesmo comendo aquilo que antes você comia e te emagrecia. Por isso que no Mais Magra, cada semana é um cardápio diferente. Pra gente não acostumar o seu metabolismo, tá? Então tome cuidado com isso, tá bom, meninas? Aí, gente, o sexto alimento que vai ajudar vocês é um alimento que eu recomendo tanto no almoço quanto no jantar. Você pode comer à vontade. À vontade. Eu recomendo que você capriche mesmo, varie, mas capriche, que são as saladas. Por que as saladas são tão importantes? Porque elas são diuréticas, vão te ajudar a acabar com a retenção de líquidos e inchaço. E também elas têm bastante potássio, que ajuda naquela regulação do sódio, que é muito importante para baixar a pressão. Sabe que ontem eu respondi uma aluna minha que falou assim, que ela foi comer, à noite ela foi jantar com as amigas, né? E foi comer, se não me engano, foi até hambúrguer que ela foi comer. Não lembro o que foi que ela comeu, mas foi comer fora, né? E aí ela colocou que no almoço ela não tava com tempo pra cozinhar. Aí ela acabou fazendo ali tipo um sanduíche. Ficou dentro da refeição emagrecedora, ficou. Mas foi um dia inteiro sem salada que ela fez, né? E aí eu falei pra ela, Marcele, eu só vou te pedir uma coisa. Se tu não quer inchar tanto no dia seguinte, por causa desse hambúrguer que você jantou, se tu não quiser inchar tanto, sabe o que tu faz? Inclua mais salada nesse dia. No almoço tem que ter meio prato de salada. Aí ela, né, porque e tal, e aí é por causa disso. A salada, ela tem mais ação diurética que vai ajudar o seu fígado no detox, vai ajudar a diminuir a retenção de líquidos. Ela tem a questão do potássio, que ajuda ali na questão do sódio, que ajuda a diminuir a pressão arterial. Então, quando você vai jantar fora, quando você vai comer algo mais gorduroso, com mais glúten, com mais açúcar, sabe? Tenta caprichar na salada nesse dia. Se você hoje à noite for jantar fora, hoje meio-dia, eu já tinha que ter caprichado na salada, né? Mas que nem amanhã, sábado. Ah, você vai comer fora de manhã, vai comer um pão de queijo na padaria. Aí, na janta, você vai num churrasco na casa de alguém e você não sabe o que vai ter para comer. Então, no almoço que você vai estar em casa, capriche na salada. E você pode comer à vontade. E no processo de emagrecimento, as saladas, elas são muito importantes, porque elas também ajudam na saciedade, ajudam a você comer menos. Então, se você comer um prato de arroz e feijão, e nesse prato de arroz e feijão você colocar salada, você tende a comer menos arroz e feijão. Se não tiver salada, você vai comer mais arroz e feijão, pode ter certeza. Então, capriche no consumo das saladas, tá? Principalmente, eu vou falar aqui algumas para você que tem pressão alta que ajuda. Abobrinha verde, qualquer folha verde, rúcula, alface, espinafre, qualquer folha verde, brócolis, repolho ajuda muito e o próprio tomate, certo? Então são 5 aqui que eu quero compartilhar com você que vão te ajudar muito. E por fim, o 7º alimento que ajuda muito a baixar a pressão arterial e como consequência ajuda também no processo de emagrecimento é um tipo de alimento que ele é anti-inflamatório, que são os alimentos ricos em ômega 3. Então pode ser sardinha, atum, a própria linhaça, a semente chia tem bastante ômega 3. Então quando você consome o ômega 3 ele é capaz de diminuir a inflamação, o que já melhora o fluxo sanguíneo, baixando a pressão arterial. O ômega 3, ele ajuda muito a dilatar os vasos sanguíneos. Então, quando você tem um vaso muito estreito, lembra? O coração ele tem que fazer mais força para fazer esse sangue circular. Então, quando você dilata um pouquinho mais o vaso, você tem o sangue flui melhor, então o seu coração não precisa fazer tanta força, logo a pressão tende a baixar, né?
E, como eu falei, o sangue também fica um pouco mais fluido com a questão do ômega 3. E se você tem colesterol elevado, o ômega 3 também ajuda a baixar o seu colesterol ruim, dando aí menos peso, digamos assim, pro seu sangue, tá? O seu sangue fica melhor, digamos assim, mais leve e, como consequência, tende a baixar a pressão arterial e, obviamente, ajudar no seu processo de emagrecimento. Quando tomo suco verde em jejum, não tenho fome. Se você toma só o suco verde em jejum, você não tá comendo proteína, você não tá formando uma refeição emagrecedora, tá? Então tem que cuidar. E se nesse suco verde tiver uma fruta, vai piorar ainda mais. Oi, Lid, sim, é que eu me atrasei hoje de manhã, gente, fiz tanta coisa de manhã, tanta coisa, que eu falei pro Rafa, à tarde eu faço um encontro com as meninas, porque não vai dar agora de manhã. Aí eu almocei, tomei meu banho e tô aqui agora. Estranho, né? Eu também tô achando muito estranho fazer à tarde. Mas enfim, gosto muito de pão de sal de manhã. Perfeito, como com 2 ovos feito na manteiga. Será que estou pegando? Eu só recomendo, Loli, você colocar uma gordura boa também, tá? A manteiga não é gordura boa. Mas que bom que você pelo menos já come com proteína. Perfeito. Certo? Então, alimentos com ômega 3 também vão te ajudar a baixar a pressão arterial e ajudar, obviamente, no processo de emagrecimento. Agora, gente, como melhorar tudo isso? Sabe como que você pode melhorar? Se colocando como prioridade e buscando ajuda de verdade, certo? Buscando ajuda e acompanhamento. Porque se você tá querendo emagrecer, já é a 1000ª vez que você tá querendo emagrecer, e você sente que tá difícil, que você tem que passar muita fome, tá passando muito trabalho e não tá vendo os números na balança baixando. Às vezes fica horas sem comer, se pesa e parece que tá com mais peso. Por que você não busca ajuda? Se coloque como prioridade. Quando você busca ajuda de verdade, tá? Não tô falando aquelas ajudas que você vai numa consulta e você sai de lá com um papel, com uma lista de alimentos que você pode e não pode comer. Isso não é ajuda de verdade. Então toma cuidado, tá? Tô falando de ajuda de verdade. Então, quando você busca ajuda de verdade, o seu emagrecimento acontece de uma forma muito mais fácil. A Lu, uma das alunas que começou mais magra segunda-feira, hoje, sexta-feira, ela acordou com 1,6 kg a menos. Olhem lá no meu story, eu postei lá a foto da Lu, a mensagem que ela me mandou. Então, assim, às vezes você tá aí tentando lutar e comer pouco, e pesa a comida, e come menos caloria, papapá, e faz exercício e não perde peso, ou não perde o quanto que deveria. O quanto que deveria, falei certo, acho. Então, assim, que poderia perder, né? Você poderia, às vezes, perder 1 quilo, 1,5 kg na semana e tá perdendo 200 gramas, 100 gramas ou nada. Então, tome cuidado, tá? Se coloque como prioridade. Se você quiser fazer parte do Mais Magra, você pode fazer parte. Você pode comentar aqui. Eu quero que eu te envio no direct todos os detalhes do Mais Magra, sem problema nenhum. O Mais Magra, você tem acesso a 12 cardápios, é um acompanhamento por 12 semanas. Cada semana você tem um cardápio diferente, pra gente sempre estar estimulando o seu metabolismo, que nem eu falei. Se você fizer sempre a mesma coisa, você vai acabar que chega uma hora que você trava no emagrecimento, você enjoa. Então, cada semana é um cardápio diferente pra te ajudar, certo? Olha só que legal o que a Maria falou aqui, ó. Hoje em dia é o que os médicos fazem. Te dão uma lista de coisas para comer, aí você acaba desistindo. É bem isso. E sabe que quando eu tava no meu processo de emagrecimento, uma coisa que eu não, assim, era muito difícil pra mim, era ter que comer comida diferente da minha família. Porque assim, gente, eu sou descendente de italiano. Então é pão, é macarrão, é arroz branco, sabe? Não tem essas coisas de, entendeu? E eu queria poder comer o que eles comiam. Simples assim, queria poder comer o que eles comiam. Só que nas dietas era impossível, porque eram umas comidas mirabolantes, entendeu? Que ninguém da minha família ia comer. E aí isso sofria muito. Então, Maria, que nem agora, ó, no Mais Magra, como que é? Você recebe lá um cardápio semanal, um por semana, que nem eu falei, com estratégias diferentes pra gente não travar o seu metabolismo, sempre deixar ele acelerado. Mas assim como você recebe o cardápio, você recebe uma lista de substituição. Então, por exemplo, vamos supor que no cardápio você tem lá arroz e feijão para comer no almoço hoje, né? Só que a sua família, sei lá, pediu macarrão, você fez macarrão pro almoço.
Ou você não teve tempo de fazer o feijão, e aí você fez uma batata, por exemplo. Você cozinhou lá uma batata. Você vai lá na lista de substituição e olha como que você vai substituir o arroz pela batata. Qual a porção? E não tem problema, sabe? A mesma coisa no lanche da tarde. Tem lá no lanche da tarde para você comer um pedaço de bolo de alguma coisa e iogurte, por exemplo, tá? Só que você se passou, acabou o iogurte, não tem. O que você pode substituir? Então tem lá uma lista de substituição que você pode fazer com a quantidade exata, tudo para facilitar a sua rotina. É que nem eu falo, quem fica passando umas dietas muito restritivas para vocês, o profissional que passa um cardápio cheio de 1000 coisas para fazer, com comidas estranhas e tal, é o profissional que nunca aplicou esse cardápio. É o profissional que nunca precisou passar pelo processo de emagrecimento. Porque se tivesse passado, ia saber que isso não é sustentável, que isso não é viável, né? Então é muito lindo eu vir aqui falar pra você, come só comida com sal do Himalaia. Come doce só final de semana. Como que você vai comer doce só final de semana? Se você tem vontade de comer doce na segunda, na terça, entendeu? Então não é por aí. Então eu já passei pelo processo, sei como é que é. E o Mais Magra, você consegue fazer isso, sabe? Você consegue encaixar na sua rotina com a alimentação da sua família. Sempre, claro, aplicando as estratégias de cada cardápio para não acostumar o seu metabolismo. Como eu falei, são 12 cardápios no Mais Magra. E dentro da combinação da refeição emagrecedora, certo? Ok? Bom, se você quer saber mais como funciona o Mais Magra, já falei, né? Só comenta aqui, eu quero, que eu te envio no direct depois tudo como funciona. Meninas, espero ter ajudado vocês um pouquinho mais com a live de hoje. Se você conhece alguém que tá com pressão alta, diabetes, tá querendo emagrecer, tem uma flechinha aqui que você pode clicar e compartilhar com essa pessoa. Essa live é muito importante, tá? Muito, muito, muito. Tem muita gente se entupindo de medicamento e esse não é o caminho, gente. Vamos ajudar as pessoas que a gente conhece que precisam de ajuda também, certo? Um beijão, uma boa sexta-feira e um bom final de semana para nós. Beijos!